Boa noite. Starlink paga multa de pouco mais de 18 milhões de reais. Ministro Alexandre de Moraes manda transferir dinheiro para a União e desbloqueia contas da companhia. Governo sobe a estimativa de crescimento do PIB em 2024 de 2,5% para 3,2%. E você vai ver também. Rio de Janeiro tem 90% a mais de queimadas do que no ano passado. São Paulo tem pior qualidade do ar no mundo pelo 5º dia seguido. E com o clima assim, um item já bem conhecido volta a ser importante. IBGE mostra que brasileiros retomaram o ritmo de viagens de antes da pandemia. Cerca de 15 milhões de brasileiros viajaram em 2023. O índice de atividade econômica, considerado a prévia do PIB, caiu 0,4% em julho na comparação com o mês anterior. Já em relação ao mesmo período de 2023, o índice aumentou 5,3%. Os dados são do Banco Central. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. E o Ministério da Fazenda elevou a projeção para o crescimento econômico do Brasil em 2024 para 3,2%. A estimativa anterior era de 2,5%. Se você tem costume de misturar produtos de limpeza para higienizar os ambientes, é bom ficar atento. Apesar dessa ser uma prática comum, ela é muito perigosa e pode causar vários problemas de saúde. Lavar banheiro é uma das rotinas do Gustavo. O gosto pela limpeza foi parar na internet. Gosto de puxar todo o sabão primeiro para depois enxaguar tudo. Eu só tava um pouco agoniado de não ter colocado cândida, porque pra mim aquele cheiro da cândida é um sinal de banheiro limpo. Para deixar tudo limpo, o Gustavo mistura água sanitária e sabão em pó. Uma prática comum, mas que trouxe problemas como ardência nos olhos e falta de ar. Eu achava que era uma coisa normal, assim. Nunca veio na minha mente, assim, que seria por conta do produto. Muitas pessoas nos comentários acabaram falando, dando relatos sobre eles, que não podia, que muita gente já foi parar no hospital, já desmaiou por conta disso, e eu parei de usar, eu fiquei com um pouquinho de medo. A água sanitária é um dos produtos mais utilizados pelos brasileiros para a higienização de ambientes. Mas o uso dela, combinado a outras substâncias, deve ser evitado. Isso porque gera uma reação química que ocasiona a liberação de gases tóxicos com reação violenta que pode fazer mal à saúde. Então, a gente pode começar com uma tontura, a gente pode começar com mal-estar, a gente pode começar com alterações autonômicas, e nesse caso são desautonômicas, é o coração acelerar, é a gente ficar com dificuldade para respirar, é ver a visão turva, né, a típica visão embaçada, até a quadros, né, de confusão mental, rebaixamento, convulsões, porque a convulsão nada mais é do que um grande alerta vermelho, né, gritando, o cérebro gritando para o corpo de que algo muito mal está acontecendo. Dados da Vigilância em Saúde do município de São Paulo mostram que entre janeiro e julho de 2023 foram notificados 431 casos de intoxicação por produtos de limpeza. Este ano, foram 369 registros no mesmo período. Os cuidados para manusear os produtos químicos são importantes e não devem ser desprezados. Só que sempre que estiver limpando um banheiro, que esteja a porta e janela vitrô aberto. Água quente pode usar? Pode, mas as portas e janelas têm que estar abertas. E faz um alerta quanto ao uso da água sanitária. A forma melhor de trabalhar com a água sanitária é colocá-la, não trabalhar com ela pura, que eu acabei de mostrar isso para vocês. Coloca em água, faz uma diluição grande em balde de água, vai funcionar sim. A estiagem histórica que atinge Minas Gerais secou completamente uma cachoeira, assustando turistas e moradores de Santa Cruz de Minas, no interior do estado. A imagem impressiona. Onde antes corria água em abundância, é agora um paredão de pedras. A Cachoeira do Bom Despacho é um dos principais pontos turísticos na região. A queda d'água está em uma área que tinha também uma pequena represa de água corrente, que começou a secar há 15 dias. Essas imagens do início do ano dão uma dimensão de como estava a cachoeira no período chuvoso. A região central de Minas sofre com a segunda pior seca dos últimos 60 anos. São 3 meses de estiagem.
De acordo com a prefeitura, esta é a primeira vez que o atrativo fica completamente sem água. O número de incêndios florestais este ano no estado do Rio de Janeiro já é quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Para tentar conter o avanço dessas queimadas, o Corpo de Bombeiros criou um gabinete de crise. Desde as primeiras horas do dia, os bombeiros combatem os incêndios em vegetação no estado. Em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense, desde ontem o fogo destrói parte da mata do Quilombo Santa Justina e Santa Isabel. Moradores estão preocupados, porque as chamas podem alcançar o bananal, que é uma das bases da economia da comunidade, e matar animais silvestres. Estão tentando controlar, mas o fogo já passou para o outro lado e está vindo comendo tudo. Se não trouxer uma aeronave aqui, vai devastar muito a natureza, meu povo. É muito animal silvestre sendo morto com essa queimada. Em um único dia, foram identificados mais de 460 focos de incêndio. Segundo os bombeiros, desde o início do ano, o Rio já registrou mais de 16 mil ocorrências de incêndios florestais, um aumento de 90% em relação ao mesmo período do ano passado. Para reforçar o combate às chamas, a corporação anunciou a criação de um gabinete de gestão de crises. O gabinete, voltado exclusivamente para incêndios florestais, foi instalado no Centro Integrado de Comando e Controle do Governo do Estado, de onde é possível monitorar melhor a situação. A ordem é manter o monitoramento permanente dos focos de incêndio e a gestão dos recursos humanos e materiais, justamente para poder potencializar as nossas ações em campo. Ao mesmo tempo, o governo do estado anunciou que já investiu mais de R$1 bilhão na corporação, sendo 115 milhões diretamente no esforço operacional para o combate aos incêndios florestais, e formou 500 novos bombeiros militares para reforçar o efetivo. A cidade de São Paulo registrou hoje a pior qualidade de ar do mundo entre metrópoles pelo 5º dia consecutivo. No estado, as queimadas continuam crescendo. Segundo a Defesa Civil, apenas hoje, 23 cidades tiveram focos de incêndio, 17 estão ativos. Os números são alarmantes. Apenas nos 12 primeiros dias de setembro, 1.500 focos de fogo foram registrados no estado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o número é 4 vezes maior do que em todo o mês de setembro do ano passado. E nem o próprio INPE foi poupado. Um incêndio atingiu uma unidade do Instituto em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. Cerca de 150 hectares de vegetação foram consumidos pelas chamas, o equivalente a 210 campos de futebol. Em Tapecerica da Serra, o fogo atingiu uma área próxima a um reservatório da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado. Moradores da região ficaram sem água. Já na rodovia Castelo Branco, na altura de Ourinhos, uma densa fumaça encobriu a via e atrapalhou os motoristas que passavam pela região. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Essas imagens são trágicas, né, Igor? Não cansam de nos impressionar. Conte, por favor, a expectativa para os próximos dias. Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, o fim de semana ainda vai ser com tempo quente e seco em todo o centro do país. Só que tem previsão de chuva já nessas áreas mais escuras aqui do mapa. E tudo isso por causa de uma frente fria de origem polar. Ela vai ser responsável pela queda nas temperaturas, principalmente no Rio Grande do Sul, e pela chuva no Paraná e em Santa Catarina. Em São Paulo, o sábado ainda vai ser quente por causa do calor pré-frontal. Ele que dá espaço para a entrada da frente fria. Por isso, as máximas amanhã ainda ficam na casa dos 33 graus. Mas a partir de domingo começa a cair, olha só, 23 graus amanhã, 22 na segunda-feira e na terça. Não passa dos 20 graus. No Rio de Janeiro também esquenta bastante durante o fim de semana. As máximas podem chegar na casa dos 39 graus amanhã, 33 graus no domingo, na segunda-feira 31, mas na terça-feira não passa dos 24 graus. No interior nordestino, o tempo continua quente e seco. No litoral não tem previsão de chuva, mas venta bastante por lá. Na região norte, essa instabilidade se mantém em toda essa área mais escura aqui do mapa, que pega desde o Amazonas até Roraima, onde a chuva pode ser mais forte e volumosa e ela pode vir acompanhada de trovoadas e ventanias. Só que as temperaturas seguem altas na região
região norte, com os termômetros marcando 37 graus amanhã em Manaus. No centro do país, as máximas continuam na casa dos 41 graus amanhã, o que aumenta ainda mais o risco dessas queimadas. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Para você também, Igor. Obrigado. Brasília está enfrentando a terceira maior estiagem da história. Uma das alternativas para suportar a seca é o uso de umidificadores. A procura é tanta que tem movimentado a economia local. Com 143 dias sem chuva, ele se tornou um item de primeira necessidade. A umidade em Brasília chega a menos de 15% nas horas mais quentes do dia. E o aparelho é a salvação para amenizar os efeitos do ar seco. Mas nem adianta correr para as farmácias, viu? Os estoques estão vazios e não é de hoje. Muita procura, muita. Todo dia, toda hora entra alguém procurando. Zerado, tá em falta em todos os fabricantes. Não chega pra gente há mais de 2 meses. Chegou 12 unidades no mesmo dia. Com a procura, acabou que foi vendido todos. E com a falta que está no fornecedor, a gente está sem estoque desse produto. E bastante procura ainda diariamente. Com tanta procura, os preços vão lá para cima. Variam entre R$ 100 e R$ 350, dependendo ali do modelo. Na falta do umidificador, o balde cheio d'água e toalhas molhadas em todos os cômodos ajudam a melhorar o ambiente. O tempo está muito seco. Aí eu coloquei a toalha aqui para ver se melhora um pouco. Mesmo com cada um dando aí o seu jeitinho, a baixa umidade no ar causa muitas reações no organismo. E aí, é comum, por exemplo, sangramento no nariz, coceiras pelo corpo, noites mal dormidas e ardência nos olhos. Cada um se protege como pode. Alguns utilizam o umidificador de ar até mesmo dentro do carro. E segundo os médicos, ninguém pode deixar de beber água, viu? Uma média de 3 litros por dia. Esses cuidados são importantes para preservar a saúde. A gente sabe que a falta de hidratação pode trazer complicações em diversas áreas do corpo. Então, por isso que a gente reforça que a gente deve, nesses meses mais quentes e secos, aumentar a hidratação. A gente fala que um adulto que não tem nenhuma contraindicação em hidratação, a gente deve ter um volume urinado acima de 2 litros. Então, a gente precisa ter uma ingesta de líquidos acima de pelo menos 2,5 litros por dia. Muita água, especialmente nesse período. Os hospitais de Porto Alegre estão sobrecarregados por causa do aumento dos casos de doenças respiratórias. Especialistas alertam que um dos motivos pode ser a exposição das pessoas à fumaça vinda das queimadas em outras regiões do país. A poluição tem gerado ansiedade e preocupação na população gaúcha. Segundo parâmetros da Fundação Estadual de Saúde, o ar está insalubre para grupos sensíveis, podendo provocar a piora em quadros respiratórios, como crises de asma e bronquite. Além disso, o problema pode aumentar os riscos de doenças cardiovasculares. Nos últimos dias, o SUS registrou uma superlotação na capital, atendendo 4 vezes mais que a capacidade. Essa questão da poluição do ar, que a gente sabe que impacta diretamente em problemas como aumento de sintomas de dor de cabeça, irritação na garganta, dor no peito, falta de ar, por causa das partículas que são absorvidas, nós estamos intensificando, então, a orientação com relação aos profissionais para a identificação precoce disso e início de tratamentos para que a gente possa evitar a internação. Na última terça-feira, a Secretaria Municipal da Saúde emitiu recomendações de precauções a respeito das fumaças. Cuidados básicos são de fundamental importância, né? Como tomar bastante água, tá? Evitar de se expor a ambientes abertos, tá? Isso nos ajuda, inclusive, principalmente para aquelas pessoas de maior risco, que são crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes. Segundo especialistas, as partículas que estão presentes no ar atualmente ainda são uma incógnita. Não se pode ter uma certeza do quão contaminado o ar está e o quanto está afetando a saúde das pessoas. Nos próximos dias, há a possibilidade do Rio Grande do Sul registrar a chamada chuva preta. O fenômeno é resultado da fumaça junto da umidade do ar e representa um risco devido à toxicidade das partículas presentes na água. E pesquisadores da Universidade de São Paulo estudaram os efeitos do calor e da seca em árvores da capital paulista. Eles concluíram que uma espécie estrangeira, mas muito comum na cidade, pode ajudar no combate ao aquecimento global.
O estudo avaliou o impacto da seca extrema dos verões de 2013 e 2014 no desenvolvimento de árvores em ruas e parques de São Paulo. É nesta estação, que costuma ser chuvosa, que as árvores crescem mais. Naqueles anos, a chuva foi escassa, mas o efeito do calor em uma determinada espécie estrangeira foi de aceleração da fotossíntese e do crescimento. Nessas árvores, nós analisamos o que a gente chama de anéis de crescimento, que são aqueles anéis concêntricos que a gente vê quando tem um tronco de uma árvore cortado. E esses anéis, eles representam um ano de vida da planta. E é muito interessante que, a partir desses anéis, a gente consegue entender como elas responderam a eventos no passado. Os pesquisadores descobriram que esta árvore aqui, a tipuana, que pode chegar a 12 metros de altura, uma espécie típica de regiões da Argentina e da Bolívia, mas também muito comum em cidades brasileiras, como aqui em São Paulo, é resistente a condições extremas de calor e seca, podendo ser uma grande aliada na regulação do clima. Quanto mais quente e seco, mais a tipuana cresce, captura carbono e ajuda a regular a temperatura. Esse estudo mostra que alguém lá no passado tomou uma decisão muito importante ao trazer a tipuana para a cidade. E aí, essa tipuana hoje garante que a cidade de São Paulo possa passar por eventos extremos com muito mais qualidade de vida do que talvez se a gente tivesse escolhido outras, ou alguém tivesse escolhido outras espécies que não fossem tão resilientes, né? Segundo a ONU, até 2050, as áreas urbanas devem abrigar quase 70% da população mundial. Com a diminuição de áreas verdes, esses ambientes estão cada vez mais expostos a condições climáticas extremas. Atualmente, o plantio da tipuana só é autorizado em espaços tombados. No restante do espaço público, a prioridade é das espécies nativas. Quando a gente promove várias espécies dentro da cidade, nós vamos ter muitas espécies com resiliências diferentes. Então, toda a arborização vai ser resiliente ao que a gente pode esperar no futuro de eventos extremos, de seca, de ondas de calor e outros. E ainda assim, elas vão promover muitos serviços ecossistêmicos. No mesmo dia em que a Enel anunciou um plano contra apagões em São Paulo, moradores da região central relataram falta de energia elétrica. Os apagões foram registrados na noite de ontem em vários bairros da capital e atingiram até a prefeitura. Ainda pela manhã, algumas ruas estavam totalmente sem energia. Em nota, a Enel afirmou que restabeleceu o fornecimento para 99% dos clientes afetados e que 21 geradores foram levados à região. No Brasil, 71% das mulheres já sofreram algum tipo de violência ao se deslocar de casa para outros lugares. O repórter David Diogo traz os detalhes dessa pesquisa para a gente ao vivo. Boa noite para você, David. Nos conte mais, por favor. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, o levantamento dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva concluiu que esse índice é ainda maior entre as mulheres LGBTQIA+, cerca de 84%, e pretas, que são 82%. A pesquisa ouviu mais de 4 mil brasileiras que utilizam diversos tipos de transportes. Nós, inclusive, preparamos uma arte que mostra esses dados em detalhes. 44% das entrevistadas disseram que receberam olhares insistentes ou cantadas inconvenientes quando estavam se deslocando de um lugar para o outro na cidade onde vive. 26% foram vítimas de assalto, furto ou sequestro relâmpago. 17% relataram ter sofrido importunação ou assédio sexual. 16% enfrentaram preconceito ou discriminação. Outras 10% disseram ter sofrido racismo no momento que estava se locomovendo. 6% ter sido agredida fisicamente e 3% foram estupradas. Nós também preparamos os dados em detalhes quanto ao transporte que essas mulheres estavam utilizando no momento dessa locomoção que elas estavam fazendo. 73% relataram que estavam a pé, outras 45% em ônibus, 13% em carro particular
e 10% no metrô. Um dado que chamou a atenção foi a cidade de São Paulo, onde o percentual foi acima do nível nacional. 76% das mulheres disseram ter sofrido algum tipo de violência quando estava se deslocando de um lugar para o outro aqui na capital paulista, a maioria no transporte público. E o que gera essa insegurança na mulher? São os seguintes fatores que mais geram essa insegurança. A pesquisa relatou a falta de policiamento, iluminação e ruas vazias. 9 a cada 10 mulheres disseram que a segurança delas deve ser prioridade nas eleições municipais. Amanda? Tema bastante pertinente para os candidatos. Obrigada, viu, David? O brasileiro está viajando e gastando mais, segundo pesquisa do IBGE divulgada hoje. O resultado da análise demonstra a retomada do turismo depois da pandemia. Tarso e Cláudia aproveitam a aposentadoria para viajar. Sem as restrições da pandemia, o casal aproveitou para passear mais. A capital do Ceará é um dos destinos preferidos. Já é a segunda vez que eu venho a Fortaleza, venho a passeio, né? Gosto muito daqui, da região, e tenho amigos aqui também e sempre eu venho a Fortaleza. Agora a orla está belíssima, né? Está muito bonita. E tudo de bom que Fortaleza tem, os bares, os restaurantes. O casal está entre os brasileiros que estão viajando e gastando mais. Segundo o IBGE, os gastos das famílias com turismo subiram 78,6% entre 2021 e 2023, ultrapassando os 20 bilhões de reais. Somando os deslocamentos nacionais e internacionais, o número de viagens nos últimos 2 anos aumentou em 71,5%. É um crescimento significativo, é um movimento financeiro relevante e isso naturalmente aquece a economia, gera mais empregos e ajuda ao país a se desenvolver. O gasto médio das viagens ficou pouco mais de R$ 1.600 por noite. Nas casas com renda de 4 salários mínimos ou mais, a média de gasto é de R$ 2.700. Já nos domicílios com rendimento menor que meio salário, o desembolso para a viagem no ano foi de R$ 740. O motivo da viagem varia conforme a região. No Nordeste e no Norte, a maioria viaja para tratamento de saúde. No Sudeste e no Sul, é mais para o lazer. E no Centro-Oeste, a pesquisa identificou que as viagens acontecem mais para visitar familiares ou amigos. De longe, as viagens nacionais são mais frequentes que as internacionais. Em 2023, enquanto 19 milhões viajaram dentro do Brasil, apenas 640 mil cruzaram as fronteiras. A pesquisa revelou ainda que 51% dos brasileiros viajaram de carro particular e 13% de avião. Sempre de avião, até porque é mais rápido, né? Geralmente, quando a gente vai de avião, o ônibus demora um pouco mais. O avião é 1 hora e meia, a gente já está no destino final. Eu tenho viajado muito pelo Nordeste, pela região mesmo, mas se eu tenho condição, eu vou para outros lugares, para outras regiões do Brasil. Apesar do aumento nas viagens, o turismo é um setor que ainda pode crescer muito no Brasil. A pesquisa mostrou que cerca de 80% dos domicílios brasileiros, nenhum dos moradores viajou. O que é um número expressivo, são mais de 62 milhões de domicílios em que ninguém conseguiu viajar. E uma pesquisa do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER mostra que os negros são a maioria dos desempregados e também ganham menos do que os brancos. Desde o período de estágio, Ellen conta que sempre enfrentou muitos desafios para estar e se manter dentro da área que se formou. A falta de oportunidades é um dos maiores problemas. Eu sou formada há mais de 10 anos, então a publicidade há mais de 10 anos era muito diferente, o mercado era muito diferente. Para você entrar, principalmente na área que eu sempre gostei, que era o atendimento, é uma área que é a cara da agência. Então, muitas agências preferiam pessoas padrões. E eu sou bem diferente do padrão.
Além da Ellen, muitos negros também enfrentam dificuldades no mercado de trabalho. De acordo com um estudo realizado pelo Núcleo de Estudos Raciais, com base nos dados da PNAD, trabalhadores negros e negras deixam de receber 103 bilhões de reais por mês em função da desigualdade racial. Desse total, 14 bilhões estão ligados diretamente à discriminação nas contratações. A taxa de desemprego é maior para homens negros quando comparada aos brancos, assim como para mulheres negras frente às brancas. De acordo com o estudo, entre abril de 2023 e abril deste ano, as mulheres negras receberam salários 40% menores do que as mulheres brancas. E entre os homens, a diferença é ainda maior, 42%. Quando a gente faz um mapeamento dos lugares de gestão dentro das empresas, a gente percebe que há uma minoria de gestores negros, ou seja, a mobilidade de carreira para pessoas negras ela é muito mais difícil. Para mudar esse cenário, Verônica criou uma consultoria para capacitar trabalhadores negros e conectar esse público ao mercado de trabalho formal. Então, hoje a Indique, ela se estabelece em duas frentes, a frente de comunidade. Então, só esse ano a gente já teve mais de 4 mil inscritos para as nossas atividades, assim, um número bem expressivo, a gente nem fechou o ano de 2024. E a gente também se estabelece como uma consultoria, né? Então, como consultoria, a gente faz desde a conexão dos talentos negros ao mercado de trabalho, mas a gente também estabelece aí estruturas possíveis para que esses talentos se desenvolvam. Para o professor de antropologia, apesar de avanços, ainda há muito a ser feito. É equilibrar tanto no sentido dessa formação, que tem sido cada vez mais intensa desses profissionais negros, mas que as empresas abram as portas para absorver esses profissionais. Precisa acontecer com a liderança para que essa mudança seja legítima e a gente consiga apontar e projetar pessoas negras em cargos de liderança a longo prazo no Brasil. O potencial econômico das favelas brasileiras tem levado milhares de moradores de vilas e comunidades a investir no empreendedorismo. Muitos abrem o próprio negócio para driblar a falta de oportunidades no mercado de trabalho. Kevin tinha 12 anos quando começou a vender CD, DVD e depois capinha de celular na comunidade do Taquaril, em Belo Horizonte. Vendia R$100, depois começou a vender 200 e foi subindo. E a gente que nunca teve nada, enquanto mais a gente pode ter, que a gente pode conquistar, melhor é. E ele conquistou muito com o trabalho informal nos becos e vielas. Atualmente, é dono de 3 lojas e até de um restaurante. Oportunidade tem. Se não tiver, a gente tem que criar e arrumar uma maneira de crescer dentro da favela. O empreendedorismo nas favelas, vilas e comunidades de periferia é destaque nesta feira na capital mineira. O evento dá visibilidade a mais de 100 expositores e promove encontros que podem gerar oportunidades e negócios. Os organizadores esperam mais de 6 mil visitantes e investidores. Nós convidamos aqui as marcas, CEOs de empresa, para conhecer um pouco esses negócios e entender aonde tem conexão, aonde tem o famoso fit, né, nesse mercado. E aí, conforme o interesse da marca e também a disponibilidade e interesse do empreendedor, eles se conectam. A Sani começou a trabalhar com colagens digitais na pandemia. Em pouco tempo, a atividade se tornou a principal fonte de renda. A gente trabalha sobre a perspectiva de colagem afrocentrada. É uma perspectiva que busca trazer essa questão da autoestima para a população preta através da colagem. A matéria-prima da Vânia é retalho de couro. Com a ajuda de um grupo de mulheres de uma das maiores favelas de BH, ela faz bolsas, carteiras, estojos e até marcadores de páginas. Os produtos são vendidos em feiras de artesanato. Eu posso conseguir um financiador e divulgando o meu trabalho, formar uma quantidade maior de pessoas para exercer esse trabalho. A Expo Favela conta ainda com palestras, cursos e debates sobre a importância da capacitação. De acordo com o Sebrae, cerca de 70% dos empreendedores das comunidades mineiras vivem na informalidade. A gente fala que aqui é um grande lugar para esse encontro de empoderamento por vias econômicas. O famoso network da favela com asfalto. O presidente Lula inaugurou hoje uma unidade de processamento de gás natural em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Lula chegou para a inauguração do Complexo de Energias Boa Ventura, vestindo o uniforme de operário.
O projeto em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, foi iniciado em 2008 para ser um complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge, com 2 refinarias de petróleo. O empreendimento agora terá como foco apenas o processamento de gás natural. Em 2015, as obras foram interrompidas após a descoberta de casos de corrupção na Petrobras, revelados na Operação Lava Jato. Esse ato de hoje é, na verdade, uma reparação ao que muita gente honesta, ao que muita gente trabalhadora sofreu dentro da Petrobras com a denúncia da Lava Jato. Eu sempre digo que se você quiser prender um corrupto, você prende o corrupto. Se você quiser dizer que uma empresa roubou, quem roubou não foram os trabalhadores, foi algum corrupto, algum corruptor. Então você pega ele e pune, mas deixa a empresa produzir, deixa a empresa gerar emprego, deixa a empresa gerar salário, deixa a empresa gerar renda. Isso aqui foi projetado inicialmente para refinar 250 mil barris de petróleo. Isso aqui era para ser a grande indústria petroquímica brasileira. O meu sonho foi jogado no lixo. A maior unidade de processamento de gás natural do país, aqui em Itaboraí, será abastecida diretamente dos campos do pré-sal da Bacia de Santos, por meio de um novo gasoduto com 355 quilômetros de extensão. Estamos fortalecendo a oferta de gás natural no mercado interno. Isso tem um impacto positivo direto no desenvolvimento nacional, na inclusão através do emprego e da renda para brasileiras e brasileiros. O investimento no complexo será de 20 bilhões de reais. O governo espera gerar 10 mil empregos até o fim das obras e mais 3 mil após a entrega. A gente está produzindo combustível, a gente está produzindo petróleo e gás e com isso nós estamos pagando transição energética e acessibilidade da comunidade a uma vida melhor, a uma vida mais justa. Você sabia que consultas populares também fazem parte das eleições? No dia 6 de outubro, serão realizados 4 plebiscitos e um referendo, que acontecem após pedidos das câmaras municipais encaminhados à Justiça até 90 dias antes do pleito. O plebiscito antecede a criação de uma lei e os moradores opinam sobre uma proposta a ser implementada. Já no referendo, o eleitorado valida ou rejeita uma lei já aprovada. Na capital do Maranhão, os moradores decidem a adoção do passe livre estudantil. Em Governador Edilson Lobão, opinam sobre a troca do nome da cidade para Ribeirãozinho do Maranhão. O mesmo em São Luís, em Roraima, que pode virar São Luís do Anauá. Em Dois Lajeados, no Rio Grande do Sul, o plebiscito é sobre o local da construção do novo centro administrativo. Já na capital mineira, um referendo vai definir se a população concorda com a mudança da bandeira aprovada pela Câmara. E lembrando que a Rede TV e o UOL vão realizar um debate com 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo às 10h20 da manhã do dia 17 de setembro, terça-feira. Vão participar Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB e Tabata Amaral, do PSB. A Rede TV e o UOL esperam por você no dia 17 de setembro. O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento do recurso contra a decisão que tornou réu o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, pelo crime de injúria contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre março e abril do ano passado, Janones fez publicações nas redes sociais se referindo a Bolsonaro como assassino e ladrão. O resultado do julgamento no STF está previsto para ser divulgado no dia 20 de setembro. A polícia prendeu hoje uma quadrilha acusada de traficar drogas utilizando aeronaves em cidades de 3 estados. O dia nem havia amanhecido quando os policiais saíram para prender 11 pessoas acusadas de pertencer a uma quadrilha suspeita de utilizar helicópteros para transportar e distribuir drogas. A operação aconteceu simultaneamente nas cidades de Araucária, Curitiba e Campo Largo, no Paraná, Ponta Porã e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Fernandópolis, em São Paulo. Também foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão.
Segundo a polícia, um helicóptero que foi apreendido durante a ação está avaliado em quase R$2 milhões. A aeronave estava em uma chácara onde os criminosos construíram um heliponto. Os suspeitos devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Estima-se que 11 milhões de pessoas vivam com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Você já deve ter ouvido falar, é mais conhecido como TDAH. Mas o diagnóstico não é tão simples assim. Um levantamento da USP, a Universidade de São Paulo, avaliou 43 crianças e 3 se enquadraram nos critérios desse transtorno. Algo incomodava o Eric desde criança e prejudicava o convívio social dele. Eu não sabia como me enturmar em grupos, eu não sabia como fazer parte, nem como começar a conversar com as pessoas. E quando eu precisava fazer uma tarefa que era de grupo, eu não sabia muito bem aonde me encaixar. O inexplicável para o Eric ganhou o diagnóstico, transtorno do neurodesenvolvimento, algo que surge na infância e acompanha a pessoa a vida toda. O diagnóstico é feito por um psiquiatra e leva em conta 6 fatores para crianças e adolescentes e 5 para adultos. Muitas características e sintomas do TDAH podem ser confundidos com sintomas de outros transtornos psiquiátricos. A inquietação às vezes pode ser uma ansiedade, né? Uma falta de motivação, que é o que a pessoa com TDAH fala, eu procrastino. Pode ser um desânimo, um sintoma de uma depressão. Até o esquecimento, pessoas deprimidas ficam mais lentificadas, né? Então, um ponto importante é o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então, pode parecer TDAH, mas não ser TDAH. Em todo o mundo, 3 a 8% das crianças e adolescentes têm TDAH. Entre os adultos, a estimativa é de 2,5% a 3% da população. No Brasil, 7,6% das crianças e adolescentes de 6 a 17 anos convivem com o transtorno. Índice que é de 5,2% entre quem tem 18 a 44 anos e 6,1% para maiores de 45 anos. O Eric tem 28 anos e já tem uns 4 anos que ele descobriu, ele foi diagnosticado com TDAH. E de lá para cá ele passou a fazer um tratamento com base medicamentosa. Você começa a entender que você é capaz de realizar as tarefas que você precisa realizar, você consegue organizar melhor as coisas que você tem para organizar e a sua vida começa a ter uma rotina capaz de você seguir. Recentemente foi lançado no Brasil a apresentação de gotas. Isso é muito importante, porque para a gente individualizar o tratamento, para tratar criança, né, psicoestimulante, que é a primeira linha, você tem que começar com uma dose terapêutica menor. Quando possível, começar com gotas. Por quê? Porque permite um reajuste gradual. Esse mesmo raciocínio a gente pode colocar pensando no TDAH. Em Pernambuco, o trabalho de uma orquestra transformou a vida de muitos jovens carentes. Com 18 anos de existência, a Orquestra Cidadã do Recife comemora a formação de mais de 700 músicos em toda a sua história. Kailane tem 11 anos e um sonho. Eu continuei aqui na orquestra e realizasse meu sonho, né? De ser uma grande violinista. Ela mora em um dos bairros mais carentes do Recife, de onde vem a maioria dos jovens da Orquestra Criança Cidadã. O projeto social ajuda 450 crianças e adolescentes com formação em percussão, cordas, metais e até na fabricação de instrumentos. Isaías, um dos primeiros alunos, fez intercâmbio na Áustria e hoje é músico da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Minha mãe sem escolaridade, minha avó também sem escolaridade, eram faxineiras. O projeto que começou a me dar principalmente comida para eu levar para casa e alimentar não só a mim, mas a minha mãe, a minha avó. Em 18 anos de atividades, são mais de 1.000 músicos profissionais formados na orquestra. Um sucesso muito além do que imaginavam dos idealizadores, o juiz João Targino. O grande troféu que a orquestra ergue diariamente é exatamente essa inclusão social. Muitos prêmios foram recebidos aqui no Brasil, no exterior, mas a maior conquista, o maior prêmio é incluir socialmente essa garotada. De 2006 até hoje, a orquestra já se apresentou em palcos do Brasil e do mundo. Tocou em Portugal, na Alemanha, no Vaticano e na China.
Mas foi pertinho de casa, aqui mesmo no Recife, onde fez um dos concertos mais especiais. Foi no histórico Teatro de Santa Isabel, de mais de 170 anos, a apresentação que celebrou a maioridade da orquestra. Momento mágico para a Safira, que toca trompa. Muita gente lhe olhando ali, você fica ao mesmo tempo nervoso, mas muito feliz de estar compartilhando. Então foi uma experiência incrível, né? Única também. Experiência que inspira tantos outros meninos e meninas a sonhar com um futuro na música. Obrigado por sua companhia nessa sexta-feira. Uma boa noite para você. Muito obrigada, uma ótima noite. Até amanhã.